Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina que estuda aí os movimentos migratórios, não é isso? Pela face da Terra. E a gente vai dar uma olhada o que teremos para esta aula. Começar aí pelo número, né? É a aula de número 7. O objeto de conhecimento: os migrantes de guerra, os sem territórios. E o detalhamento: os acampamentos nas fronteiras, os sem território. Tudo bem? Vamos lá para a aula então, bastante coisa interessante. E é isso, gente. Olha só aqui, imagens muito significativas da realidade da qual nós vamos tratar hoje, tá? Estamos vendo aqui alguns campos de refugiados, não é isso? Geralmente os campos de refugiado são aqueles lugares, os campos de refugiados são aqueles lugares ali onde as pessoas vão habitar por conta de estarem fugindo ali de zonas de guerra, não é isso? Então a gente vê essa movimentação toda, a gente vê todas essas construções que em algum momento foram bem temporárias, ali barracas, casebres feitos com pouca estrutura, não é isso? Para receber as pessoas numa situação emergencial, mas alguns desses lugares, alguns deles, vão evoluindo depois e chegam a se parecer com grandes cidades, né? A gente vai ver um pouco sobre isso nessa aula. Então vamos começar aqui com o conteúdo, iniciando por migrações. Vamos lá. Migrações, então, são fluxos populacionais, não é isso? As migrações referem-se ao movimento de pessoas de um local para o outro, podendo ser internas, quando são dentro do mesmo país, ou internacionais, né, que são entre países. Na fotografia que vocês estão vendo ali, nós temos várias pessoas em uma embarcação, não é isso? Provavelmente elas estejam sendo ou resgatadas ou ali naquele sentido sendo apreendidas por tentar estar entrando ali ilegalmente em algum lugar, tá? Isso é bem comum de acontecer, você já deve ter visto alguma coisa assim aí nos telejornais, como a gente sempre lembra. Vamos adiante então ver um pouco mais sobre migrantes. Há migrantes que são voluntários. O que é um migrante voluntário? Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso, mas se é voluntário, é porque ele está migrando porque quer, não é isso? Então os migrantes voluntários buscam melhores condições de vida, mas existem também os refugiados. E os refugiados e aqueles outros que são deslocados forçados fogem de alguma situação. Então, assim, eles não estão indo voluntariamente no sentido de ir por algum motivo que lhes agrade. Eles estão, na verdade, fugindo de alguma situação da qual eles não conseguem ali conviver, né, num determinado contexto. Tudo bem? Vamos adiante, temos mais informações aqui. Nós podemos observar aqui, gente, que nós temos os famosos fluxos populacionais. Então vamos recordar aqui. As migrações têm impactos profundos nas economias. Também têm impactos profundos nas culturas e nas políticas, tanto dos países de origem de quem migra, quanto nos países de destino desses migrantes. E isso exige políticas eficazes para a integração e proteção dos direitos humanos dos migrantes, tá? Quando a gente estava falando antes sobre aquelas migrações internas e migrações internacionais, é interessante a gente lembrar que quando a gente faz migração interna, a gente está dentro do mesmo país. Então, se eu quiser, por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul e migrei para morar no Amazonas. Outras pessoas que eu conheço nasceram no Amazonas, vão para outros estados do país. Estou lembrando agora de um amigo que foi recentemente para Curitiba. Então, nós estamos fazendo movimentos internos, mas nós também conhecemos pessoas que saem aqui do Brasil e vão morar em outros países, não é isso? Você talvez conheça alguém que tenha ido para os Estados Unidos, tenha ido para a Itália, tenha ido para algum outro desses países. Então ele sai do país, ele se torna um migrante externo, né? Ele vai para fora. Mas enfim, vamos adiante. No contexto contemporâneo, ou seja, no contexto atual, as migrações e os fluxos migratórios são influenciados por uma combinação complexa de fatores.
O que é uma combinação complexa de fatores? É quando nós temos ali diante de uma decisão fatores que envolvem economia, fatores que envolvem aspectos socioculturais, também político-ideológicos e também ambientais. Então observem aí que nós temos vários fatores que influenciam na migração, ou nas migrações, ou imigração, nesses movimentos, né, nesse deslocamento pelo espaço. Alguns deles são muito normais, fazem parte ali de uma decisão ou do ser, do indivíduo, ou de um núcleo familiar, e as pessoas vão em busca ali de benesses, né? Às vezes, e na maioria das vezes, melhores condições de vida, não é isso? Mas enfim, vamos lá adiante que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Sobre os motivos das migrações, então nós vamos começar analisando aqui os fatores econômicos. Por que alguém migra por um fator econômico? Ele vai atrás de oportunidades de empregos e salários, certo? Então, se você está aqui, sua família tem uma determinada necessidade de renda, que você não tem como contemplar, quem sabe alguém chegue, te faça uma proposta para que você faça ali uma migração, vá morar num outro lugar e você receba um salário maior e possa ajudar ali a sua família de forma melhor. Também desigualdades econômicas entre regiões. Então nós sabemos esse termo regiões, ele vale tanto para as migrações internas, ou seja, aqui dentro do Brasil, pode ser que outras regiões, nós estamos na região norte, pode ser que outra região ofereça melhores condições de vida, custo menor de vida, um salário, mesmo que seja igual ao salário que ganha aqui, sendo o custo de vida menor, então te sobra mais dinheiro ali do seu salário, sobra uma fatia maior, né, do seu rendimento. Então essas desigualdades econômicas entre regiões, que podem ser também entre países, também são motivo de migrações. E também acesso a produtos de qualidade. Então nós sabemos que em determinados lugares do mundo nós temos aí aqueles produtos que têm uma maior qualidade e aí eles custam inclusive muito mais barato, porque para a gente adquirir esse determinado produto lá num outro país, ele é fabricado lá naquele país, a moeda daquele país é mais forte, a economia é mais forte, acaba saindo muito mais barato usufruir daquele produto lá. Isso não é sempre uma questão de consumismo, tá? Inclusive, a gente tem notícias, se você procurar relatos aí na internet, você vai ver que há pessoas que se mudam de país para fazer determinados tratamentos médicos, porque os equipamentos que existem lá naquele país são muito mais avançados e se você trabalhar naquele país, você faz parte da economia lá daquele país e usufrui de forma bem menos cara, é isso, daquele determinado equipamento que você precisa para a manutenção da sua saúde ou de um familiar. Vamos lá adiante. Falando sobre motivos de migração, nós temos também os fatores socioculturais. Socioculturais, não é isso? Então vamos lá. Um dos fatores, educação de qualidade. Então são fatores sociais e culturais, que a gente soma ali na palavrinha, socioculturais. Muitas pessoas vão até outros países em busca de educação de qualidade. A gente ouve falar muito sobre pessoas que vão fazer pós-graduações em outros países e, ao mesmo tempo em que estudam lá em centros de referência sobre determinada especialidade, essas pessoas também tomam contato direto ali com outro idioma, então juntam útil ao agradável, não é isso? E isso contempla os anseios, né, daquela pessoa. A pessoa volta depois ou fica morando no país, dependendo da oferta, mas voltando do país, ela volta com a referência ali do seu certificado, com um curso de altíssima qualidade e volta também dominando aí um outro idioma, o que faz com que no seu currículo isso favoreça aí conquistar uma vaga de trabalho, especialmente nesse mundo onde a globalização está caminhando a passos largos. A gente falou no item anterior sobre acesso a serviços de saúde. O pessoal que está aí próximo da fronteira, por exemplo, com Tabatinga, deve ter ouvido falar de pessoas que vão para a Colômbia
em busca de serviços de saúde, não é isso? A gente sabe aqui de vários casos, de várias áreas médicas ali onde isso acontece, e também temos lá a questão da vivência com culturas específicas, tá? Então há pessoas que dos fatores socioculturais se interessam pela vivência com outras culturas. Nós temos aí os antropólogos, por exemplo, que rolam o mundo e se especializam em determinadas culturas que não necessariamente são as culturas do seu país. Então ele se envolve ali no sentido científico com o objeto de estudo e vai lá viver em outro local para fazer os estudos do seu interesse de acordo com a sua necessidade científica. E quando a gente fala em educação de qualidade, eu só queria mostrar para vocês aqui um gráfico sobre as diferenças aqui de qualidade de educação em números, não é isso? Em pontos, no caso aqui específico do ensino da matemática. Então nós temos aqui a comparação de alguns países, é isso? Nós estamos vendo aqui, ó, que em termos de ensino de matemática, Singapura está em primeiro lugar, obtém lá, segundo a OCDE, 575 pontos, veja só. Depois, em quinto lugar, nós temos o Japão, em sexto, a Coreia do Sul, em sétimo, nós temos a Estônia, em oitavo, nós temos a Suíça, nós temos lá em nono lugar o Canadá, e interessante, os Estados Unidos da América, que são a maior potência econômica, aparecem lá na posição de número 34, em 34º lugar, e aí já vamos saltar lá para o Brasil, que aqui, nessa necessidade, nessa especialidade matemática, tá? Ela está abaixo da média da OCDE. O Brasil está abaixo, então, da média, que é 472 pontos. O Brasil, na 65ª posição, está com 379 pontos. Então, aqui só para dar uma ideia de que a educação tem diferentes aí pontuações, né? Tem diferentes qualidades entre um lugar e outro, e isso pode provocar desejo de que alguém vá morar em outro lugar. Não sei se é o caso específico da matemática, mas tem vários outros ramos aí disciplinares que podem realmente causar esse interesse, não é isso? Vamos lá adiante. Ainda sobre motivos de migrações, nós temos os fatores político-ideológicos, tá? Então, dentre esses fatores político-ideológicos, nós temos as famosas, famigeradas perseguições políticas ou religiosas. Vocês sabem, especialmente nós que moramos aqui no Amazonas, na fronteira aqui com um outro país, nós temos acompanhado há algum tempo crises humanitárias em outros lugares que fazem com que essas pessoas saiam desse lugar e venham para o Brasil, fugindo justamente dessas perseguições políticas. Há outros casos onde há perseguições religiosas. Eu, sinceramente, aqui, empiricamente, né, por experiência própria, não conheço, mas se você for fazer uma consulta breve, você vai ver que pessoas mudam-se de lugar, porque a sua religião não é aceita no lugar de origem ali, então as pessoas vão até um lugar onde há uma tolerância aceitável às suas religiões. Há também as questões das guerras e outros tipos tantos de conflito, tá? Lembrando que as guerras se dão de diversas formas. Nós temos guerras que se dão entre exércitos, nós temos guerras civis, nós temos guerras internas, guerras de país contra país, e nós vemos também coisas como guerra mundial, né? Isso juntam-se dois blocos imensos de países e lutam um com o outro em lugares que nem fazem parte, inclusive, da vivência deles. Italiano, vai lutar lá, em outro país longe, não é isso? Como foi o caso lá do Brasil, que foi lutar na Segunda Guerra Mundial lá na Itália. Outra questão, contendas étnico-raciais. E aí sim, gente, por mais incrível que pareça, nós aqui já longe no tempo, né? Naquela ideia de que deveríamos ter evoluído o suficiente com todas essas questões sociais, ainda existem pessoas que precisam se mudar aí de lugar por conta dessas contendas étnico-raciais. Então, são vários os motivos. Nós vamos dar uma olhada aqui em mais alguns,
sobre os fatores naturais. Então, fatores naturais também obrigam em determinadas situações que pessoas se mudem de lugar. Observem essa fotografia. Vejam que aqui temos uma pessoa. Lembro que as imagens são muito importantes para o ensino da geografia. Nós temos aqui a estrutura de uma casa, não é isso? E o que tem em cima dessa casa aqui, gente? Tem um barco em cima da casa. Veja só como é que um barco foi parar em cima de uma casa. E observa que pelos dejetos aqui, pela destruição, ele não foi parar lá por um motivo para enfeite, não é isso? Então, o que aconteceu aqui nesse caso dessa fotografia? Isso aqui é o resultado visual, não é isso? De como ficou uma cidade depois de uma tsunami lá na Ásia, tudo bem? Então, observem que entrou tanta água dessa tsunami na cidade que arrastou barcos para a cidade do tamanho desse, que é quase do tamanho da casa ali, que foi parar no teto de uma casa. Obviamente, isso aconteceu por conta de uma tsunami, e aí, nesse caso aqui, as pessoas amedrontadas com esse evento talvez tenham optado por ir habitar outros lugares. Mas não são só tsunamis, tá, que provocam essas migrações por fatores naturais. Nós temos secas, e aí observe que nós aqui no Amazonas, eu como pesquisador, como professor, já sei de pessoas que estão optando sair dos lugares onde moram para ir para próximo, pelo menos cidades próximas de rios maiores, porque os rios têm secado muito lá onde eles moram, os igarapés, né, os rios que são menores que os rios principais. Nós também tivemos aí várias histórias que inundações levaram pessoas de um lugar para o outro, terremotos, né, isso acontece volta e meia aí, erupções vulcânicas e etc. Então, também por motivos aí de fatores naturais, as pessoas migram, tá? E isso acontece com muita frequência e isso está acontecendo, gente, muito próximo da gente, tá? Logo a gente vai começar a ouvir falar sobre isso. Essa questão aí que se refere às mudanças climáticas também tem feito aí um reordenamento territorial que em breve, esperamos que não sinceramente, mas talvez a gente comece a ver aí mudanças de pessoas no território por conta de fatores naturais. Vamos falar um pouco sobre os tipos de migrações, para a gente entender um pouco melhor. Então nós temos migrações que são voluntárias ou espontâneas. O que é uma migração voluntária? Quando as pessoas se deslocam por escolha própria, própria, geralmente em busca de melhores condições de vida, como melhores oportunidades de emprego, por exemplo, educação ou qualidade de vida, como comentamos, nós estamos falando de pessoas que migram voluntariamente ou espontaneamente. Vamos seguir aqui, nós temos o tipo de migração que são chamadas, os tipos, né, que são chamados de controladas. Então, é uma migração controlada, que é um processo de movimento de pessoas entre diferentes regiões ou países, que é regulado, não é isso? Regulado e gerenciado por políticas e leis específicas implementadas pelos governos dos países de origem e de destino. Então, vejam só, tudo de forma regulada e gerenciada, por isso controlada. Se você parar para pensar, fizer uma pesquisa aí com seus vizinhos, você vai saber, por exemplo, de alguém que tenha ido morar lá no Japão por conta da abertura do mercado de trabalho japonês para as pessoas aí que eram descendentes de japoneses aqui no Brasil. E nós temos também as migrações que são chamadas de forçadas. O que seria, então, uma migração forçada? Nós tivemos lá aquelas que eram voluntárias e espontâneas. As forçadas, quando as pessoas são obrigadas, certo? A se deslocarem devido a fatores como conflitos armados, então, fugindo de guerras, perseguições, falamos sobre as perseguições políticas, os desastres naturais como terremotos ou tsunami, ou até as mudanças climáticas, né? Acabamos de comentar ali anteriormente. Isso inclui
refugiados. Atenção para essa palavra. Que são deslocados internos e solicitantes de asilo, ou seja, eles saem do lugar, vão para o outro solicitar asilo e não é voluntariamente, é forçosamente, é por conta de não terem condições de escolher ficar lá onde estão sofrendo algum tipo de pressão, tá? Esse tipo de migração, gente, é o que dá origem aos refugiados, tá bom? E aí é uma questão bem diferente de migração simplesmente. Refugiado é diferente de migrante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora vamos ver um videozinho da ONU que vai falar um pouquinho, vai retratar um pouquinho da realidade aí dos refugiados. Atentos. Imagens impressionantes, né, gente? Então vamos falar um pouquinho mais aí sobre os refugiados. Atentos aqui para o conteúdo. Vamos lá. Migrantes versus refugiado. Então os migrantes são aquelas pessoas que se deslocam de um lugar para o outro, dentro de um país ou fora desse país, mas geralmente de forma voluntária, não é isso? Não é o que acontece com os refugiados. Essas pessoas, elas migram, mas elas foram forçadas de alguma forma a fugir dos seus locais de origem, algumas vezes dos seus países, não é isso? E aí, como nós já falamos, devido à perseguição, violência, conflitos e etc. Então, vejam só que há uma diferença aqui muito significativa entre migrantes e refugiados. Vamos adiante, vejo que os migrantes geralmente se deslocam por escola própria, como nós estamos falando, enquanto que os refugiados não têm a escolha, ou seja, eles não são voluntariamente deslocados porque eles não podem, não têm uma segunda opção, eles têm que sair daquele lugar de qualquer forma, né? Vamos lá, aqui alguns dados a mais. Então nós temos que imigrantes precisam de vistos, não é isso? E permissões de trabalho, enquanto que os refugiados têm proteção especial sobre o direito internacional e o direito de solicitar asilo, tá? Então, um refugiado pode solicitar asilo desde que consiga chegar lá a outro país, fugindo da sua situação ali, a situação ruim que lhe oprime, não é isso? A migração é em grande parte voluntária, enquanto que o refúgio não é voluntário, ele é involuntário e ele é impulsionado por necessidades de proteção e de segurança. Vamos a alguns números aqui dos refugiados no mundo. Então, até o final de 2023, mais de 117 milhões de pessoas permaneceram deslocadas à força, né, obrigatoriamente, devido a perseguições, a conflitos, a violência, a violações de direitos humanos e também a eventos que perturbam seriamente a ordem pública. Vamos aqui adiante, vejam só, dos 117 milhões de refugiados, 43,4 milhões necessitam de proteção internacional, ou seja, não podem ficar nos países onde estão e precisam de ajuda internacional. 68,3 milhões são deslocadas internamente, tá?
6,9 milhões são solicitantes de asilo, ou seja, pedem asilo em outros lugares. E desse total, 47 milhões dos refugiados, ou seja, 40%, infelizmente, são crianças, não é isso? Então, pessoas aí em situação ainda mais vulnerável. E aí a gente chega ao ponto de falar sobre os famosos sem território. O conceito de sem território pode se referir a grupos ou indivíduos por várias razões, que por várias razões não possuem uma ligação fixa ou reconhecida a um território específico. Esse fenômeno pode ser observado em diferentes contextos, que incluem os apátridas, comunidades nômades, indivíduos deslocados internamente e também os refugiados. Apátridas, tá? Sem pátria. Vamos ver aqui que os refugiados, gente, podem ser ainda considerados sem território devido a uma série de razões relacionadas ao deslocamento forçado e às condições em que vivem após fugir de seus países de origem. Vamos lá ver as razões pelas quais alguns refugiados são considerados sem território. Incluem aí, então, entre essas razões, a perda de lar e da propriedade, falta de reconhecimento e proteção legal, incerteza e instabilidade sobre a situação política lá do seu país de origem, separação familiar e comunitária, direitos limitados e discriminação, ocupação em campos de refugiados. Então observem que os refugiados são uma realidade a ponto de que se criem aí os famosos campos de refugiados que chegam a virar cidades, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa sobre os campos de refugiados. Muitos dos sem território vivem em campos de refugiados que são projetados aí como uma solução temporária, para essas pessoas que estão sem lar. Mas acaba acontecendo o quê? Que eles se tornam permanentes. Os campos de refugiados eram para ser impermanentes, se tornam permanentes devido aos conflitos ou às opressões que acabam se arrastando aí por muito tempo, né? Ainda mais, esses campos não são considerados territórios permanentes e também não são considerados pertencentes àqueles refugiados que lá estão, uma vez que geralmente são fora do país de conflito e de suas origens. Vamos ver aqui alguns campos de refugiados, começando com Kutupalong, tá? Localização Cox's Bazar, em Bangladesh. E aí, origem dos refugiados que lá estão, principalmente os Rohingyas. Eu ensaiei, hein, essa pronúncia. Fugindo de Mianmar, tá? Na Birmânia. Observa aqui, gente, esse verde aqui é floresta, tá? Então, em 2013, nós tínhamos pouquinhos habitantes nessa região. Observa só o que sobrou do verde, para vocês terem uma ideia aí do crescimento desse campo de refugiado. O conflito lá foi a crise dos Rohingyas e Kutupalong tornou-se o maior de todos os campos de refugiados do mundo, tá, gente? É realmente imenso, conforme a gente viu aqui nas imagens. Vamos a outro desses campos de refugiados. Nós temos aqui Dadaab, localização no Quênia, próximo lá da fronteira com a Somália. A origem dos refugiados, principalmente somalis, mas também de países vizinhos como Sudão do Sul e Etiópia. O conflito que levou eles lá, a guerra civil na Somália e instabilidade na região. E aí o Dadaab, como a gente vai ver, é um complexo de campos de refugiados, não é um só, são vários campos de refugiados, que cresceu muito lá por conta da guerra civil na Somália, que começou em 1991 e outras regiões. Já vamos passar aqui para o famoso Biribiri, a localização é em Uganda, que é no distrito de Yumbe. A origem dos refugiados que lá estão, principalmente do Sudão do Sul, tá? O Sudão do Sul foi o último país, se não me engano, criado aí no mundo, não é isso? A última divisão do mapa mundi. Conflito, guerra civil no Sudão do Sul. Ele foi estabelecido lá em 2016
em resposta ao agravamento da Guerra Civil no Sudão do Sul, que eclodiu lá em 2013. A violência e a instabilidade política levaram milhões de sul-sudaneses a buscarem refúgio nos países vizinhos, tá bom? Gente, então vamos lá. É por aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê aí na próxima.